diapasão da mastoide, do contato da mastoide do paciente e coloca imediatamente lateral ao ouvido do paciente, tá? E aí, o paciente vai continuar ouvindo em situações normais, tá bom? Aí você pergunta, tá ouvindo? Estou. Se ele estiver ouvindo, significa que o rim do paciente é um rim positivo. O paciente continua ouvindo o som, né? Depois que ele para de ouvir na mastoide. Isso significa que a condução aérea, ou seja, a condução propagada do som no ar, ela é melhor que a condução óssea, tá? Então, isso é um rim positivo. Isso significa normalidade ou hipoacusia neurosensorial, tá? Certo? Ok? Agora, se o paciente ele continua, né, sem ouvir o som, ou seja, ele estava ouvindo na mastoide, mas quando você coloca perto do ouvido dele, né, imediatamente lateral ao ouvido, avaliando-se assim a condução aérea, e o paciente não escuta nada, significa que a condução óssea do paciente está melhor que a condução aérea. Então, isso é uma hipoacusia condutiva. Toda vez, pessoal, que a condução óssea está melhor que a condução aérea, a gente está diante de uma hipoacusia condutiva. Isso acontece por quê? Porque o som ele é melhor, ele é mais bem propagado, né? Onde? Nos sólidos, tá bom? Então, imagine só, perceba, se você tem uma rolha de cera ou você tem uma otite média, purulenta, significa que a quantidade de sólido no seu ouvido está maior do que a quantidade de ar, né? Então, o som ele tende a se propagar de maneira mais fácil, tá? Então, a condução óssea passa a ser mais audível do que a condução aérea, tá? Então, se você tem um rim negativo, acabou a conversa, você tem uma hipoacusia condutiva, significa que a condução óssea está melhor que a aérea, esse paciente tem uma hipoacusia condutiva, tá certo? Muito provavelmente é um paciente do otorrino, tá bom? Bom, que é o Weber, pessoal? O Weber, você vai testar, né, a condução óssea do paciente, de que forma? Percutindo-se diapasão e colocando-se no vértex, tá? Do paciente ou na fronte, na linha média. E aí você vai perguntar para o paciente para onde que lateraliza o som. Se ele ouve dos dois lados de maneira igual ou se há uma lateralização para algum dos ouvidos, tá certo? Então, o Weber normal é quando não há lateralização, ou seja, ele escuta de maneira homogênea nas duas orelhas, nos dois ouvidos, tá? Agora, quando o paciente tem uma hipoacusia condutiva, né, o Weber, ele lateraliza para o lado doente, ou seja, naquele ouvido que ele está queixando, quando você percute e coloca no vértex ou na fronte, o paciente vai escutar melhor, tá? No ouvido doente que ele está queixando, tá certo? Por quê? Porque a condução óssea desse ouvido está muito melhor do que a condução do ouvido não doente, tá bom? Agora, quando você percute, coloca no vértex e o som lateraliza para o lado normal, significa que você está diante de uma hipoacusia neurosensorial, um problema coclear ou do oitavo par craniano, tá? Porque aí, nesse caso, a condução aérea, ela é melhor que a condução óssea, tá bom, pessoal? Então, guarda isso aí, tá? Então, ó, pessoal, se você está diante de uma hipoacusia condutiva, acabou o problema, tá? Então, se você está diante de um rim negativo, acabou a conversa. Você tem uma hipoacusia condutiva. Então, se o rim ele é negativo, a hipoacusia é condutiva. Agora, se o rim ele é positivo, pode ser um paciente normal ou ter uma hipoacusia neurosensorial. Aí você tem que ir para a prova de Weber. Muito provavelmente, na prova de Weber, você vai ter uma lateralização, tá? Para o lado normal, num contexto de hipoacusia neurosensorial. Ou seja, lateraliza para o ouvido que o paciente não queixa, tá certo? Agora, se você tem um rim positivo e o Weber é normal, sem lateralização, então esse paciente está normal. Se você tem um rim positivo,
Agora o Weber lateraliza para o lado normal, para o ouvido bom, você está diante de uma hipoacusia neurosensorial. Se você tem um rim negativo, a hipoacusia ela é condutiva e acabou a conversa. Se você quiser fazer o Weber vai para lateralizar para o ouvido ruim, para o ouvido de queixa, né, para o ouvido doente, tá bom? Então, resumindo, pessoal, se você tem uma hipoacusia condutiva, uma otite média aguda, uma otosclerose, uma rolha de cera, você vai ter o quê? Você vai ter um Schwabach prolongado, tá? Ou seja, a condução óssea do paciente é maior que do examinador. Você vai ter um rim negativo, com uma hipoacusia condutiva, naquele ouvido de queixa, e você vai ter um Weber que vai lateralizar para o lado doente, para o ouvido da queixa. Agora, se você tem um paciente que está normal, você vai ter um Schwabach normal, ou seja, a duração da condução óssea é igual entre o examinador e o paciente, o rim é positivo e o Weber não lateraliza. Agora, se você tem um paciente com uma surdez neurosensorial, você vai ter um Schwabach diminuído, tá? Ou seja, a condução óssea do paciente é menor que do examinador. Você vai ter um rim positivo, ou seja, a condução aérea é melhor que a óssea, tá? E você vai ter um Weber que vai lateralizar para o ouvido bom, para o ouvido sem queixa, para o ouvido normal, tá bom? Certo, pessoal? Então, isso aqui sempre dá dúvida, né? O pessoal sempre tem dúvida na avaliação da audição à beira do leito, com diapasão. Então, a gente utiliza o Schwabach, o Rin e o Weber. Existem outros testes? Existem, mas esses são os mais fáceis de se fazer à beira do leito, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí de maneira definitiva esses 3 testes para que vocês consigam realizar de forma pormenorizada, de forma mais segura, à beira do leito aí com seus pacientes, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.